Olha, o fundo imobiliário GARI 11 não tem dado sossego, né? Foram vendas milionárias, aquisições bem estratégicas e uma emissão bilionária. Tudo isso em questão de semanas. Se a ideia é entender o que está acontecendo e o que esperar do fundo, essa análise vai ligar todos esses pontos. Bora decifrar essas jogadas? Mas antes da gente começar, aquele aviso de sempre. Este material é para fins educacionais, tá bom? Decisões de investimento são sempre individuais e precisam ser baseadas na sua própria análise. Ok, vamos mergulhar nisso. Essa citação aí resume perfeitamente o sentimento geral. O GARI 11 está fervendo. Com uma enxurrada de fatos relevantes, vendas, compras e até uma assembleia que deu o que falar, a pergunta no ar é: o que de fato está acontecendo? Vamos montar esse quebra-cabeça, peça por peça. Olha só, o final do ano foi um verdadeiro furacão para o GARI 11. Em pouco mais de um mês, o fundo simplesmente vendeu 10 imóveis, comprou um parque logístico e uma sede corporativa. E de quebra, ainda levantou mais de R$ 1 bilhão. Foi uma transformação em tempo recorde. Para a gente entender o novo GARI 11, primeiro a gente precisa olhar para as peças que foram mexidas nesse tabuleiro. Vamos dar uma olhada no que foi vendido e, claro, no que foi comprado. O pontapé inicial foi a venda de 10 lojas, daquelas alugadas para gigantes como o Grupo Mateus e Pão de Açúcar. Mas o pulo do gato não é só a venda em si. O jeito como essa venda foi estruturada já dava a primeira pista da estratégia que viria pela frente. E aqui tá a jogada de mestre. O GARI 11 não simplesmente vendeu os imóveis e botou o dinheiro no bolso. Não, ele usou uma parte dessa grana para comprar cotas subordinadas do fundo que comprou os imóveis, o XPRI. Na prática, isso funciona como um bônus por performance, sabe? O fundo vendeu, mas manteve uma participação nos lucros futuros desses mesmos imóveis. É uma forma bem inteligente de já realizar um lucro e ainda poder ganhar mais lá na frente. Então, o fluxo foi basicamente este. A venda gerou caixa, esse caixa serviu para quitar uma dívida bem grande que estava ligada a esses imóveis, e, ao mesmo tempo, o fundo criou uma posição que pode render uns bons milhões a mais no futuro. Uma bela jogada de reestruturação. Essa era a pergunta que todo mundo se fazia, né? Com mais de R$ 1 bilhão captados na 7ª emissão e mais o dinheiro da venda, para onde o fundo direcionou todo esse poder de fogo? Vamos ver como esse capital foi usado. O fundo foi às compras e diversificou. Comprou um parque logístico com inquilinos de primeira linha, fez sua estreia no setor de escritórios com a sede da MRV e ainda reforçou a posição em varejo com as lojas Desco. Cada aquisição adicionou uma camada nova no portfólio. Todas essas movimentações, tanto de venda quanto de compra, acabaram redesenhando completamente o fundo. Vamos analisar agora como ficou a nova fotografia do GARI 11, olhando para a saúde financeira e para a composição dele. O resultado é essa presença nacional. Agora são 33 imóveis espalhados por 15 estados. Isso significa que o GARI 11 diminuiu a dependência de uma única região, diluindo riscos e ampliando seu alcance. A própria identidade do fundo mudou também. O GARI 11, que nasceu com um DNA bem logístico, agora é oficialmente um fundo híbrido, com a entrada do setor de escritórios no portfólio. A gestão já disse que a meta é reequilibrar esses pesos, mas com uma tendência clara de fortalecer ainda mais a área de logística no longo prazo. E quem paga essa conta toda? Bom, a qualidade dos inquilinos continua sendo um pilar central. Nomes como Grupo Mateus, Pão de Açúcar, empresas grandes, financeiramente estáveis, que garantem a previsibilidade da receita. É a base que sustenta o resto todo. Um dos resultados mais comentados de toda essa reestruturação foi a tal da alavancagem negativa. É um termo que soa um pouco estranho, eu sei, mas que na verdade indica uma posição financeira muito sólida. É bem simples de entender, na verdade. Alavancagem negativa significa só que o fundo tem mais dinheiro em caixa do que o total de suas dívidas. Ele poderia quitar todas as obrigações hoje e ainda sobraria dinheiro. O número exato, segundo o último relatório gerencial, é de menos 13%. Essa posição de caixa, que passa de R$ 1 bilhão, não só dá uma segurança enorme, mas também deixa o fundo com a faca e o queijo na mão para aproveitar futuras oportunidades de compra. Certo. Com o fundo todo reconfigurado, vamos analisar de forma equilibrada. Quais são os pontos fortes e quais são os potenciais riscos ou desvantagens dessa nova estrutura? Bom, vamos pesar os prós e os contras. Do lado positivo, a receita é praticamente blindada por contratos atípicos e inquilinos muito fortes, e a saúde financeira, como a gente viu, é impecável. Do lado que gera mais debate, a estrutura de investimento pode ser meio complexa de entender, e o ponto mais polêmico é a liberdade do gestor. O mandato do fundo é tão aberto que ele pode comprar desde um galpão logístico até, teoricamente, um cemitério, o que gera uma certa incerteza sobre o foco do fundo no futuro.
E essa flexibilidade toda ficou ainda mais em evidência com a proposta da última Assembleia. A ideia de aumentar o capital autorizado para 100 bilhões de reais significa que a gestão poderia fazer novas emissões até esse valor sem precisar de uma nova aprovação dos cotistas. Isso amplifica tanto as oportunidades quanto os riscos de um desvio de estratégia. Depois desse turbilhão todo, a pergunta que fica é: para onde o fundo vai agora? Vamos ver o que a própria gestão tem sinalizado para o futuro próximo. No fim do dia, o que mais interessa para o cotista de FII é o dividendo, certo? E nesse ponto, a gestão mandou um sinal claro. A projeção é manter os rendimentos mensais ali, na faixa de 0,083 a 0,090 por cota em 2026. Manter essa previsão depois de toda essa transformação é uma demonstração de confiança na rentabilidade do novo portfólio. Então, para a gente amarrar tudo, o Gary 11 passou por uma verdadeira metamorfose. Ele deixou de ser um fundo mais concentrado para se tornar um gigante híbrido, com mais ativos, mais diversificação e uma posição de caixa que dá inveja. E no final, tudo se resume a esta questão central. Essa liberdade imensa que a gestão tem é a maior força ou o maior risco do Gaia 11? É agilidade para capturar oportunidades únicas ou é a porta aberta para que o fundo perca sua identidade no meio do caminho? A resposta para essa pergunta é o que no fundo define se a tese de investimento no Gaia 11 faz sentido ou não.